Olá, meus irmãos, boa noite. Como é que vocês estão? Me fala aí como que foi a semana de vocês. Espero que todos tenham tido aí uma semana abençoada. Amém? Irmãos, espero que vocês gerem bastante expectativa nesse terceiro capítulo que nós iremos estudar hoje. Eu tenho certeza que Deus irá falar conosco de uma forma poderosa. Amém? O tema desse terceiro capítulo dessa série, que nós estamos estudando, se chama Ouvir é a melhor parte. É algo assim poderoso, irmãos, porque nós precisamos entender que há momentos nas nossas vidas, aí eu falo até de uma forma geral, que nós precisamos parar para ouvir. Seja qual for a circunstância que você estiver vivendo, seja quem for falar com você algo, tem hora que você precisa parar para poder ouvir, para poder meditar naquilo que a pessoa está falando com você. Então hoje nós iremos falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância de ouvir. Isso nos faz ir longe, é algo poderoso. E é interessante, irmãos, que a melhor maneira de receber sabedoria, inteligência espiritual, é ouvindo. Porque quando nós ouvimos, nós vamos poder ter o discernimento e através do discernimento nós vamos poder adquirir a sabedoria, a inteligência espiritual. Então por isso que é importante nós ouvirmos. Justamente, irmãos, é isso que eu queria falar com vocês esta noite, porque a maioria dos nossos problemas que acontecem nas nossas vidas é por falta de ouvir. Você quer alguns exemplos? No seu casamento, talvez você tenha vivido dias difíceis, situações difíceis no seu casamento, mas é por falta de ouvir o seu cônjuge. Porque quando você parar para ouvir o seu cônjuge, você pode ter certeza que o seu relacionamento vai ser bem sucedido. Da mesma forma, é com a criação dos nossos filhos. Vai ter momentos que nós vamos ter que buscar recursos para podermos ensinar os nossos filhos. A própria Bíblia, ela fala que nós devemos ensinar os nossos filhos qual o caminho que eles devem andar, que é no caminho da palavra de Deus. Tem aquele exemplo que eu tenho certeza que já aconteceu com você. Talvez a sua mãe ou seu pai te dá algum conselho, porque você está num período difícil com a criação dos seus filhos, seja ele adolescente, que é uma fase complicada mesmo, seja ele criança. E aí o que você vai fazer? Você vai até a sua mãe, até o seu pai, pedir ele uma orientação, porque são pessoas maduras, pessoas que vão te ajudar. E você vai parar ali um tempo para poder ouvi-los. E através daquele ensinamento que eles irão te ensinar, você vai começar a praticar na vida dos seus filhos. Um outro exemplo é na nossa vida financeira. Talvez você tenha vivido dias difíceis, até perdido noites de sono, porque você se encontra numa situação difícil financeiramente. Mas também há recursos para nós buscarmos através do ouvir para podermos ter uma vida bem-sucedida. Você já viu
aquela situação, não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Às vezes a gente sabe que não vai dar certo você fazer algo relacionado ao financeiro, mas você vai lá e faz, sem poder. E o que vai acontecer? Você vai ser frustrado, vai vir uma dívida, e era algo que não precisava de você passar por isso. Isso já aconteceu comigo. Mas graças a Deus hoje eu posso ter a convicção que eu tenho vivido uma vida financeira estável. Se eu posso comprar, eu compro. Se eu não posso comprar, eu não compro. É assim que tem que ser. E uma outra observação, irmãos, é na igreja também. Talvez na igreja onde você congrega, há uma dificuldade muito grande de você ouvir o seu pastor. Por que muitas igrejas hoje não crescem? Na realidade, a maioria dos nossos problemas é por falta da sabedoria e de ouvir. Então tem muitos pastores que precisam saber ouvir. Isso não significa porque ele está num patamar alto dentro da igreja, que ele não vai precisar de um conselho, que ele não vai precisar de ouvir uma pessoa mais madura. E é isso que faz muitas igrejas não prosperar, quando eu falo, não financeiramente, mas prosperar espiritualmente, por falta de ouvir. Então, irmãos, todas essas realidades nós precisamos tomar posse. E nós iremos ter uma vida bem-sucedida quando nós começarmos a ouvir. Amém? O conhecimento, irmãos, não é o bastante. É preciso de sabedoria e conhecimento para que nós possamos ir além. Amém? Você quer um exemplo? Eu até anotei aqui para mim não esquecer. E eu achei isso muito interessante na ministração de domingo passado, que o pastor Pedro ministrou. Olha para vocês ver o tanto que é interessante, irmãos. Vai se relacionar sobre o conhecimento e a sabedoria. Por exemplo, você sabe que o tomate, ele é uma fruta. Isso daí é um conhecimento. Mas sabedoria é você saber que o tomate, ele não pode ser colocado em uma salada de frutas. Isso daí é sabedoria. Olha que poderoso. Então nós precisamos, irmãos, não somente ter o conhecimento, que é bacana, mas precisamos também ter a sabedoria. A sabedoria é a chave para praticarmos em tudo na nossa vida. Todas as coisas que nós formos fazer. Amém? Eu vou estar lendo aqui um texto bíblico que está lá em 1 Reis, no capítulo 3, o verso do 3 ao 5. Fala o seguinte: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gideão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Gibeão
apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe: Deus, pede-me o que queres que eu te faça. Agora nós vamos lá para o verso 9. Dá, pois, o teu servo o coração compreensivo. Compreensivo aqui é um coração que ouve, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradam ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pedistes estas coisas, e não pedistes longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo. Olha para você ver o versículo 12 do capítulo de 1 Reis 3. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Irmãos, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque aqui dentro desse contexto bíblico, a Bíblia ela deixa bem clara para nós que antes mesmo de Salomão receber sabedoria, ele já tinha um coração generoso. Olha que poderoso. Salomão, a Bíblia ela vai falar dentro desse contexto que ele ofereceu um holocausto de 1000 cabeças de bois. Imagina, você com uma fazenda, com 1000 cabeças de bois, você é rico. Aí Deus, através de um sonho, te pede as 1000 cabeças de boi. Você pega e oferta ela diante de Deus. Que foi isso que Salomão fez. Que foi algo poderoso. Isso nos mostra que Salomão, ele ouviu a voz de Deus. E ele ofertou as 1000 cabeças de bois. E por ele ouvir a voz de Deus, Deus ele falou para ele: o que você me pediu eu vou te dar. E sabe o que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. No entanto, que aqui no versículo 12 fala o coração sábio e inteligente. Mas para isso, o teu servo teve um coração compreensivo. Ele ouviu a voz de Deus e Deus o abençoou. Então, por isso que é importante nós ouvirmos a voz de Deus, porque isso vai nos fazer irmos mais longe, ter uma vida espiritual bem-sucedida. Olha que poderoso isso, irmãos. Isso daí é maravilhoso. Isso daí é uma chave que nós precisamos compartilhar no dia a dia, nas nossas vidas. Você só cresce em sabedoria quando você começa a ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais sabedoria Deus ele vai te dar. Mais espiritualmente você vai crescer. Um outro texto bíblico está lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Olha para vocês verem que poderoso esse texto, irmãos. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Quando nós paramos para ouvir a voz de Deus.
E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, a fé ela vem pela pregação. E a pregação pela fé de Cristo. Pela fé da palavra de Cristo. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra, foi o que eu falei aqui, mais nós iremos crescer espiritualmente, mais nós iremos ter a nossa fé alargada. E isso daí é algo que é bom demais. É gostoso, irmãos, nós podemos viver as nossas vidas cheias de expectativas, sabendo que nós estamos indo na direção certa, que esta é a direção que o Pai ele quer nos dar todos os dias. Um outro texto que eu quero ler para vocês, hoje nós estamos meditando aqui bastante na palavra de Deus, mas isso é maravilhoso, porque nos faz crescer, né, espiritualmente. É o que eu acabei de falar. Quanto mais nós ouvirmos a palavra, mais nós iremos crescer espiritualmente. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 21, fala assim, ó: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Irmãos, por que a pregação ela é loucura? Às vezes você é convidado para ir para um culto. E ali dentro do culto você vai ficar por volta de 1 hora, 1h30, alguns cultos até 2 horas no máximo. Porque vai ter todo o ritual ali. Vai ter o momento do louvor, o momento da oferta, logo em seguida o momento da palavra, e para finalizar o apelo que o pastor faz. Então aí vai durar, em média, aí, no máximo 2 horas de culto. Enfim, você ouvindo a palavra de Deus, muitas pessoas aí fora falam que é loucura, mas pelo amor de Deus, é loucura você ficar 2 horas dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus. Isso daí é loucura. Mas olha o que a Bíblia fala: o que o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus os que creem pela loucura da pregação. Aquilo que o mundo acha que é loucura, você ficar escutando a palavra de Deus dentro da igreja por 2 horas, para Deus é sabedoria. Para Deus é riquezas espirituais que está enchendo os nossos corações, nos gerando fé, nos gerando expectativa, para que nós venhamos ter a certeza que em todas as coisas, você e eu, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isto, irmãos, é que nos encoraja. É isso que é esperançoso. Através de um culto desse que milagres acontecem. Para muitos que acham que é loucura, que pregam que é loucura, através de um culto desse, pessoas saem curadas no nome de Jesus. Amém? Um outro texto que eu quero falar com vocês está lá em Lucas, capítulo 5, verso 15. Irmãos, hoje nós estamos navegando na palavra de Deus. Eu estou lendo com vocês, eu não tenho esse costume de ler, mas hoje eu queria ler para a gente poder comentar versículo por versículo, texto por texto, que nós estamos compartilhando aqui. Eu acho que isso daí é enriquecedor para todos nós. Então, Lucas capítulo 5, verso 15. Olha o que vai falar.
tudo isso é acerca de nós ouvirmos a palavra de Deus. Vai nos gerar ter uma vida bem-sucedida espiritualmente. Lucas, capítulo 5, o verso 15, irmãos. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava e grandes multidões fluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Outro momento que aconteceu na Bíblia, que a própria palavra de Deus nos relata, que primeiro para Jesus curar aquelas pessoas, elas o ouviram ele pregar a palavra de Deus. E isso daí foi algo poderoso. Então nós podemos ver mais um episódio aonde que teve que pessoas ouvirem a voz de Deus. Amém? Lá no livro de Atos, aqui em outro texto, Atos, nós estamos encerrando, tá, irmãos? Hoje a ministração ficou um pouquinho grande, porque não tem como falar deste tema sem a gente abordar todos os pontos que precisa ser falados. Atos capítulo 10, o verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviram a palavra de Deus. Irmãos, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo de Deus, ele abraçou todos os que estavam ouvindo a palavra de Deus. Olha que poderoso isso também. Mais uma vez, situações aconteceram através do ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? Agora nós estamos realmente caminhando para o final. E para nós concluirmos, eu quero ler lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 10, o verso 38. Lucas 10, 38. Um pouquinho gripado, irmãos. Vocês já viram, né? Mas glória a Deus. Deus dá graça. Lucas 10, o verso 38, para nós concluirmos. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou menos uma coisa só.
Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Irmãos, olha que interessante, eu não sei se vocês já ouviram essa passagem. É algo poderoso. Porque aqui quando Jesus ele chega dentro da casa de Maria e Marta, aconteceu aqui dois cenários. Marta, ela, imagina, irmãos, Jesus entrando ali, batendo na porta da casa de Marta, era simplesmente Jesus Cristo. Era a pessoa do momento. Era a pessoa que curava, que fazia todo tipo de milagre. O morto ressuscitar, isso daí é algo poderoso, irmãos. Eu fico até sem palavras para poder falar. Imaginem agora Jesus batendo na sua porta. Aí você bate a campainha, você vai lá, abre a porta. Quem que é? Jesus. Irmãos, é algo assim, meu Deus do céu, glória a Deus, hein? Aleluias. Irmãos, Marta, ela vendo Jesus ali batendo na sua porta, ela rapidamente convida Jesus para poder entrar. E Jesus adentrando para dentro da casa de Marta, e ele começa a falar com ela. E Marta, o que ela faz? Ela começa a ouvir Jesus, fala, puxa vida, é uma oportunidade que eu estou tendo que eu não sei se eu vou ter outra vez. Deixa eu parar para ouvir o mestre, porque é Jesus que está dentro da minha casa, de carne e osso. Mas a sua irmã, olha o outro cenário, ela já teve uma outra reação. Ela, fazendo os afazeres de casa, ela continuou trabalhando. E mesmo assim, ela não se importou com a presença de Jesus dentro da sua casa. E a Bíblia, ela vai falar que ela estava agitada de um lado para o outro, fazendo os serviços domésticos. E ainda ela pede para que a sua irmã se retirasse, para poder ajudar ela. Ela queria que sua irmã parasse de ouvir Jesus para poder ajudar ela nos afazeres de casa. Mas não. É isso daí que enche o meu coração de alegria. Porque Maria, ela sabendo que aquela oportunidade poderia ser a única, ela não se hesitou em continuar ouvindo Jesus falar. E olha que interessante no verso 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Jesus, Marta queria que Maria se retirasse, mas Jesus não deixou que isso acontecesse, porque pouco foi necessário. Ela escolheu a melhor parte. Qual que era a melhor parte, irmãos? Era ela ouvir a voz de Deus. Eu imagino que Deus ali bebendo a água, porque aqui eu estou até contextualizando o texto. Jesus cansado, calor, ali ele com sede, bebendo água, e Maria perguntando, fala, mestre, mais o que você faz, quantos milagres, quantos prodígios, e Maria se admirando, porque é algo, irmãos, que é dos céus.
Era uma oportunidade única. E aqui eu quero concluir esta mensagem desta noite. Irmãos, quando nós paramos para poder ouvir, nós iremos ter uma vida bem-sucedida. Deus irá nos levar a lugares altos. Nós iremos subir de nível através do ouvir. Olha aqui que importância. Os céus esta noite está aberto sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então que você possa pegar esta palavra, irmãos, e ruminar ela. Ouvir esse áudio uma vez, duas vezes, três vezes. Compartilhe este áudio com uma pessoa que você sabe que precisa de ouvir a palavra de Deus e que precisa de ouvir também para que ela possa ter um crescimento espiritual, ter uma vida financeira bem-sucedida, ter um casamento bem-sucedido, ter os seus filhos bem-sucedidos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e um bom final de semana para vocês, irmãos. Até semana que vem, no nome de Jesus. Fica com Deus e um abraço. E não se esqueça, compartilhe essa mensagem com várias pessoas. Amém? Com Deus, irmãos. Boa noite.